Anteriormente, Paulo estava sendo ouvido pelo rei Agripa e sua irmã Berenice, junto do governador Festo, sobre a denúncia dos líderes judeus para que Paulo fosse condenado. Mas Paulo pediu para ser levado diante do imperador César, porque era romano. César era tipo Palpatine. E Agripa era governador, tipo um Darth Vader, vamos dizer. Paulo fez sua defesa, falou do seu passado como membro do Partido dos Fariseus, falou da sua conversão, quando caiu do cavalo, seus homens caíram também, da luz que o cegou de forma intensa e que o deixou cego. Falou do seu encontro com Jesus, que obedeceu à mensagem que veio do céu, levando mensagem de arrependimento e de se libertar dos pecados, né? E que por isso alguns judeus o agarraram e o levaram para ser condenado, e por isso ele estava ali. E aí, depois deles ouvirem Paulo, o governador, Berenice e o rei Agripa e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador, ele já podia estar solto. Bom, a nossa história começa com Paulo e outros presos sendo entregue a Júlio. Júlio era um oficial do batalhão do imperador. Eles estavam destinados a ir para a Itália. Eles embarcaram no navio da cidade de Adramítio, que ia para a província da Ásia. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava com eles. Júlio tratava Paulo com bondade. Quando eles chegaram na cidade de Sidom, ele deixou Paulo ver uns amigos. Paulo e seus amigos. Saindo de Sidom, eles foram para uma ilha ao norte de Chipre, a fim de evitar os ventos fortes que estavam soprando contra eles. Aí eles atravessaram o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha, e chegaram a Mirra. Ali eles trocaram de navio, que era da cidade de Alexandria. Aí eles foram navegando bem devagar por causa dos ventos, até chegar a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Em Lazéia eles ficaram muito tempo. E aí tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Easter egg, o inverno está chegando. Aí Paulo fala aos homens: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano preferiu confiar mais no dono do navio e no capitão. Então eles acharam que era melhor eles saírem dali e tentar chegar a Fênix. Eles achavam que em Fênix poderiam passar o inverno. Aí começou a soprar um vento fraco, sul. E aí eles pensaram que podiam fazer o que eles tinham planejado. Então eles foram embora. Mas de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de maneira que não pudesse fazer com que ele seguisse na direção certa. Aí ele deixou que o vento levasse eles, porque não tinha outra opção.
Aí a terrível tempestade continuava, e aí eles foram obrigados a jogar parte do equipamento do barco no mar. O vento era muito forte. O vento era tão forte que eles não conseguiam ver a luz do dia nem as estrelas, a ponto deles perderem a esperança. Eles não comiam nada há muitos meses. Aí Paulo se levantou e falou no meio deles: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus. E estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, nós vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, eles continuavam sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Por volta de meia-noite, os marinheiros eles começaram a sentir que estavam chegando perto da terra. Então, eles jogaram uma corda no mar. Aí eles ficaram com medo que o navio batesse em alguma rocha. E nessa hora, eles oraram para que o dia amanhecesse logo. Alguns marinheiros tentaram escapar do barco, com medo, né? E aí eles baixaram o bote e fingiam que iam jogar alguma coisa lá na frente do barco. E aí Paulo chegou no oficial, que estava junto de alguns soldados, e disse: Se os marinheiros não ficarem no barco, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que pendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu para que eles comessem algo, porque já fazia 14 dias que eles estavam sem comer nada. Paulo falou que eles precisavam se alimentar, porque eles precisavam continuar vivendo. Aí ele confirmou, né? Porque ninguém vai se perder, nem mesmo um fio de cabelo. Aí Paulo foi, pegou o pão, comeu, e aí todos os outros se animaram e comeram também. Ele deu graças, tá? Diante de todos, para comer o pão. Partiu o pão. E aí ele aqui relata que no navio eram 276 pessoas. Todos chegaram sãos e salvos. Os soldados combinaram matar Paulo. Na verdade, matar todos os prisioneiros. Mas o oficial romano, ele não deixou que fizessem isso, porque ele queria salvar Paulo. Ele mandou que todos que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas e pedaços do navio. E foi assim que todos chegamos são e salvos à terra. Fim. Oi, gente, tô aqui de volta para falar para vocês que essa parte que mais me chamou a atenção foi Paulo ter dito para eles não irem, que ia dar ruim, né? Que ia ter perda de vida, essas coisas todas. E logo depois, a mudança desses planos. Então, o que eu vi, né? Que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, Deus queria que Paulo fosse até o imperador. Então, por conta disso, a vida daqueles homens que estavam com ele não pereceram.
E assim, é muito interessante isso, porque a princípio ele fala que todos iam perecer. E mesmo assim, você vê em Paulo uma força, você vê uma força, uma certeza dos propósitos de Deus, porque na verdade eles foram, aí no meio do caminho era para eles terem feito outra dinâmica, né? E aí o oficial romano decidiu seguir viagem mesmo assim. E aí, mesmo eles fazendo o errado, aí Deus vai lá e, tipo assim, não, Paulo tem que ir na presença do imperador. Então, Deus vai e modifica a história de todos eles. Ou seja, os planos de Deus, eles não são frustrados. Mesmo quando nós, homens, né, seres humanos, nós interferimos na vontade dele. Então, por conta da obediência de Paulo, ele vai e modifica tudo para que tudo seja firme. Isso é muito especial, né? Eu acho que a gente tem que usar isso para nossa vida, né? A gente observar, peraí, esse é plano de Deus? Tem alguém atrapalhando o plano de Deus? Eu vou obedecer ao plano de Deus porque o resto é com Ele. E é realmente assim, o resto é com Ele. Então foi isso, gente. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.